Você já se perguntou o que aconteceu com as mulheres que amaram os anjos caídos mais do que amavam as regras de Deus? Prepare-se para descobrir como esses anjos se rebelaram contra o céu e como essas mulheres, apesar de corajosas, sofreram por isso. A Bíblia menciona os Nefilins, os gigantes nascidos dessa união proibida, e como foram destruídos por um grande dilúvio. O arcanjo Miguel interveio para restaurar a ordem, mas o verdadeiro impacto veio depois, na punição das esposas desses anjos caídos. Suas almas, segundo algumas tradições, teriam se transformado em sereias, espíritos condenados a vagar e assombrar histórias até os dias de hoje. Essa é a história do maior caso de amor à primeira vista que deu errado. No céu, os anjos tinham um propósito claro, em servir a Deus, manter a harmonia do universo e louvar ao Senhor. Mas algo aconteceu que não deveria acontecer. Eles olharam para a terra e viram algo que os fez parar, mulheres humanas. Elas não eram apenas belas, eram de uma beleza diferente de qualquer coisa vista no céu. E, então, aqueles que deveriam estar acima dos desejos terrenos começaram a sentir algo novo, um anseio inexplicável. A cada olhar para a terra, esse sentimento se intensificava. Sua luz celestial começou a se apagar, enquanto pensamentos proibidos tomavam conta de suas mentes. Na Terra, essas mulheres viviam suas vidas sem imaginar que estavam sendo observadas por seres poderosos que estavam rompendo as regras do céu apenas para contemplá-las. Mas, de alguma forma, elas sentiam algo diferente no ar, como aquela eletricidade que antecede uma grande tempestade. Os anjos sabiam que estavam jogando com fogo. A cada dia, mais deles se juntavam àqueles que olhavam para a terra, e sua lealdade ao Criador se enfraquecia. Então, surgiu a grande questão: e se pudéssemos sentir como os humanos? E se pudéssemos amar como eles? Seus corações, feitos para amar apenas a Deus, agora estavam consumidos por desejos que não podiam controlar. Foi assim que tomaram sua decisão. Abandonaram o céu e desceram à terra. Mas essa escolha traria consequências terríveis. Quando esses anjos caídos chegaram à terra, era como se a própria luz celestial tivesse descido junto com eles. Eram de uma beleza sobrenatural, sua pele brilhava como a luz da lua, seus olhos pareciam conter todas as estrelas do céu. Suas palavras soavam como música, e sua presença era irresistível. As mulheres que os viam não podiam evitar serem atraídas por eles. Mas havia algo estranho, algo que não parecia certo. Suas vozes suaves escondiam segredos sombrios, seus olhos, apesar de belos, carregavam um peso antigo e profundo. A história dessa paixão proibida mudou para sempre o destino daqueles que cederam a ela. Algumas lendas dizem que as mulheres que amaram esses anjos caídos foram punidas severamente. Suas almas teriam sido transformadas em sereias, condenadas a vagar pelo mundo, presas entre o céu e o mar, eternamente separadas daqueles que amaram. Agora, deixe-me contar sobre os filhos desses casamentos proibidos, os Nefilins. Imagine uma criança nascendo, mas, em vez de crescer de forma normal, ela continua aumentando de tamanho sem parar. Esses não eram filhos comuns, eram gigantes com força para mover montanhas e um apetite capaz de esvaziar vilarejos inteiros. Quando um Nefilim caminhava, a terra tremia. Quando falava, sua voz ressoava como um trovão. Nasciam com o poder dos pais angelicais e os sentimentos das mães humanas, mas sem a sabedoria para controlar nenhuma dessas forças. Imagine uma criança fazendo birra. Agora, imagine essa criança tendo o tamanho de uma casa. Assustador, não? As cidades viviam com medo desses gigantes. Os Nefilins tomavam o que queriam, comiam o que desejavam e destruíam tudo em seu caminho. Alguns eram tão altos quanto árvores, outros, ainda maiores. E o pior, não eram apenas grandes, eram inteligentes, o que os tornava ainda mais perigosos. Do alto dos céus, Deus observava tudo isso acontecer. Seu mundo perfeito estava sendo destruído por criaturas híbridas que nunca deveriam ter existido. Sua ira crescia dia após dia ao ver seus amados humanos vivendo aterrorizados, escondidos e clamando por ajuda. Foi então que os maiores guerreiros do céu, os arcanjos, souberam que precisavam agir. Mas essa não seria uma batalha fácil. Lutar contra um Nefilim era como enfrentar uma força da natureza. Eles eram praticamente imparáveis, e havia muitos deles. Miguel, Gabriel e os outros arcanjos reuniram seus exércitos e traçaram um plano meticuloso. Não estavam lutando contra meros demônios, mas contra criaturas com sangue angelical correndo em suas veias. Mas Deus tinha um plano maior. Ele sabia que nem mesmo os arcanjos seriam suficientes para deter os Nefilins. Então, ele decidiu intervir pessoalmente. O mundo jamais seria o mesmo depois do que estava prestes a acontecer. Você já viu nuvens tão escuras que transformam o dia em noite?
Multiplique isso por 1.000.000. Assim começou o dia em que Deus decidiu que já era o suficiente. O céu não apenas se escureceu, ficou negro como tinta. O ar tornou-se pesado, difícil de respirar. No início, as pessoas não deram muita atenção. Afinal, a chuva era algo normal, certo? Mas desta vez, era diferente. As gotas não apenas caíam, elas se estilhaçavam no chão, grossas e pesadas como lágrimas do próprio céu. Hora após hora, dia após dia, a chuva não parava. Sem descanso. Sem trégua. Os Nefilins, que antes aterrorizavam tudo e todos, começaram a demonstrar medo pela primeira vez. Eles tentaram correr para as montanhas mais altas, mas a água continuava subindo. Sua força já não significava nada. A própria natureza havia se voltado contra eles. Seus gritos ecoavam por toda parte. Mas era tarde demais. Os anjos caídos, impotentes, apenas observavam enquanto seus filhos, as poderosas criaturas que criaram, lutavam contra a inevitável destruição. Mas nada poderia deter o julgamento de Deus. No meio de todo esse caos, apenas um barco flutuava seguro na Arca de Noé. Dentro dela, estavam os únicos humanos e animais escolhidos para sobreviver. Do lado de fora, os gritos dos que se afogavam eram ensurdecedores. Mas Noé e sua família não podiam fazer nada, e eles precisavam confiar no plano divino. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva caiu sem cessar. Quando finalmente parou, o mundo como se conhecia não existia mais. Tudo que os Nefilins haviam construído desaparecera. Mas o castigo não havia terminado para todos. As mulheres que haviam se casado com os anjos caídos sobreviveram ao dilúvio. Mas talvez essa sobrevivência não tenha sido uma bênção. Elas viram seus maridos, antes tão poderosos e belos, agora acorrentados em prisões espirituais, condenados à escuridão eterna. Não podiam protegê-las. Nem abraçá-las. Muitas dessas mulheres se desesperaram. Se ajoelharam, clamaram por perdão, choraram até não terem mais lágrimas. Mas outras, como a orgulhosa Naama, se recusaram a se arrepender. Ela se embriagou de sua própria beleza e poder, levando ainda mais pessoas à perdição. Foi então que veio a punição final. Essas mulheres foram transformadas em sirenas, criaturas amaldiçoadas a viver para sempre atraindo marinheiros à destruição, assim como foram atraídas pelos anjos caídos. Vivendo com culpa e sofrimento eterno, algumas enlouqueceram. Outras tornaram-se apenas sombras do que um dia foram. E os anjos caídos, acorrentados, sentiam toda essa dor, mas não podiam fazer nada. Depois do dilúvio, os anjos que permaneceram fiéis a Deus receberam uma nova missão em vigiar a humanidade. Eles garantiriam que nada parecido acontecesse novamente. Agora, observam de longe, sem interferir, pois entenderam a lição: em algumas fronteiras não devem ser cruzadas, por mais tentadoras que sejam. Mas essa história não termina aqui. Há um evento que poucos conhecem em um confronto épico entre dois dos seres mais poderosos do universo, Miguel e Lúcifer. E o motivo dessa luta? O corpo de Moisés. Isso mesmo. O próprio Moisés que abriu o Mar Vermelho. Mas essa não foi uma simples disputa. Foi uma batalha tão importante que foi mantida em segredo por milhares de anos. Essa história nos ensina que algumas regras divinas não podem ser quebradas sem consequências. Por mais tentador que algo pareça, nem tudo que brilha vem de Deus. Que possamos sempre buscar sua vontade, pois o verdadeiro amor não nos afasta do Criador, mas nos aproxima dele.